Sétimo ano, tudo bom com vocês, sétimo ano? Sétimo ano, nós vamos ter a nossa última aula do bimestre e para fechar com chave de ouro o nosso trabalho de física, eu vou colocar para vocês uma aula de complementação da matéria que vocês precisam saber. Claro que isso aqui eu não vou aprofundar porque é do ensino médio, mas eu preciso que vocês saibam algumas situações, principalmente de alavancas, que é aquela matéria de máquinas simples que nós vimos lá no já terminando o bimestre. E a máquina simples que eu coloquei aqui, que é mais interessante, claro, todas são, mas que tem principalmente um fator de diferenciação entre elas, são os elementos de uma alavanca. Quais são os elementos? O que vai compor uma alavanca, o que vai fazer com que essa máquina simples seja efetiva, ela realize trabalho para vocês, tá? Então eu coloquei aqui um esquema de como seria uma alavanca, por mais primitiva que ela seja, tá? Ela tem três situações. Vejam bem, eu tenho aqui uma região onde ela fica em equilíbrio ou não, chamado PF, significa esse ponto fixo. Eu tenho aqui FP e FR. O que significa cada sigla dessa para a gente compor, construir uma alavanca de qualquer maneira? Isso é colocado para vocês no ensino médio. O PF, essa região aqui, é chamado ponto fixo, em torno do qual a alavanca pode girar. Toda alavanca, ela precisa de um ponto em que ela possa fazer o movimento de subida e descida e ela possa também rotacionar. É como se fosse um prego, um parafuso que está aqui em cima, tá? Então permite que ela tenha movimento de subida e descida ou movimento de rotação ou translação, tá? Ou ela gira ou ela faz esse movimento. O que é a sigla FP? Vejam bem, eu botei um vetor de força para baixo. Significa força potente. O que é a força potente que vai compor uma alavanca? Exercida com o objetivo de levantar, sustentar, equilibrar, etc. A força potente, sétimos anos, é a força que nós vamos colocar nessa alavanca. É a força que a gente vai incidir aqui. Força potente é a sua força que você vai exercer sobre a alavanca. Então faz com que ela, ou você vai levantar um corpo, ou sustentar, ou equilibrar, ou girar, o que for. É a sua força, é a força externa. É a sua que vai incidir aqui. O que é força resistente? FR chama-se força resistente, exercida pelo objeto que se quer levantar, sustentar, equilibrar, etc. Significa o seguinte: se eu for aplicar uma força aqui, o objeto vai sofrer, ele vai doar, ele vai transmitir, ele vai iniciar uma certa resistência à sua força que você está aplicando nessa lateral aqui. A força resistente, ela está vinculada ao objeto. Ao objeto. Se você está, olha bem, se você está empurrando para baixo, existe uma força que o objeto exerce contra a sua, tendo uma determinada resistência, um determinado impedimento. Tá ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Elementos da alavanca. Ponto fixo é o ponto que ela está presa, parafusada, tá? Que ela está aqui para que ela possa exercer essa função. Força potente é a sua força, é a força externa, é aquela que vai ser imposta na alavanca. Força resistente está vinculada ao objeto, à resistência do objeto, o impedimento que o objeto vai ter para que ela não possa se mover. Então vejam bem, marquem aqui quais são os elementos de alavanca. Força potente, ponto fixo e força resistente. Agora nós veremos os tipos de alavancas. Não são todas as alavancas que são iguais, não. Existem algumas diferenças aqui envolvendo esse ponto fixo, essa força potente e essa força resistente. Ok? Vamos para lá? Então vamos lá.